Olá, eu sou a professora Josiane e nós vamos aprender um pouco sobre representações rupestres. As representações rupestres ou inscrições rupestres, elas são desenhos gravados em rocha, localizados em costões de praias e ilhas. As representações rupestres, elas são características do litoral catarinense. Grande parte desses sítios está em ilhas e a localização de alguns deles é de muito difícil acesso, o que indica que os humanos que fizeram as inscrições tinham conhecimento sobre as marés e as correntes marítimas. Nessa videoaula de hoje, vamos conhecer 2 lugares na ilha de Santa Catarina onde podemos observar as representações rupestres. Um é o Museu ao Ar Livre do Costão do Santinho, no norte da ilha. O outro refere-se aos sítios arqueológicos da Ilha do Campeche, no sul da ilha de Santa Catarina. Vamos começar pelo Museu Arqueológico ao Ar Livre do Costão do Santinho, localizado no norte da ilha de Santa Catarina. Esse museu permite que as pessoas observem as inscrições rupestres seguindo por uma trilha. Ao longo da trilha, existem várias placas explicativas e de orientação aos turistas sobre a importância da preservação do sítio arqueológico. Aqui foi construída uma passarela com um local próprio para observação e também uma estrutura de sombreamento que protege as inscrições do sol forte. Esse é um dos desenhos mais conhecidos. Ele foi usado como logotipo do Hotel Costão do Santinho. Aqui ele está protegido por uma estrutura que faz sombreamento para tentar evitar o desgaste. Observando a rocha, podemos ver que já descascaram algumas camadas e, quando vai acontecendo isso, o desenho ele vai se apagando. Esses desenhos eles eram feitos com a técnica de polimento. Essa técnica consistia em fazer movimentos repetitivos com uma rocha menor no paredão de rocha ou numa rocha de base. O atrito entre as rochas gera uma perda de material, ou seja, vai desgastando as rochas no lugar onde a rocha é passada e assim vai formando os desenhos. Seguindo pela trilha do museu, nós encontramos essas esculturas. Elas representam os seres humanos que foram responsáveis pelas inscrições rupestres. Sabemos bem pouco sobre eles. Sabemos que eles eram nômades que viviam em pequenos grupos à procura de alimentos e fabricavam seus instrumentos a partir de pedras ou ossos de animais. No museu existe um local que se chama Praça do Conhecimento. Nessa praça tem essas placas metálicas aonde foram gravados alguns desenhos que representam umas inscrições rupestres encontradas no sítio arqueológico de Santinho. As inscrições rupestres encontradas no litoral de Santa Catarina, elas não representam cenas do cotidiano e nem animais, como geralmente vemos nas pinturas rupestres. As figuras, em sua maioria, são formadas por desenhos geométricos, círculos, triângulos, linhas retas e onduladas e ângulos. As figuras humanas são encontradas em bem menor quantidade. Olá, alunos! Aqui é a professora Vivian de Geografia e eu vou destacar alguns aspectos geográficos nessa paisagem que vocês estão observando e estudando nessa aula de História. Nessa imagem, a gente consegue observar a paisagem do Costão do Santinho. Essa paisagem que vocês estão observando, ela é uma paisagem cultural. Por que ela é cultural? Embora predomine nessa paisagem elementos naturais, que vocês estão vendo que destaca mais é a vegetação, conseguimos observar que ela tem postes, que lá ao fundo tem um quiosque, que essa vegetação mais rasteira está aparentemente aparada. Então a gente consegue perceber que aqui tem uma intervenção humana. Por isso essa paisagem é cultural e não natural.
Além disso, a gente consegue observar que tipo de vegetação existe aqui no Costão do Santinho, e é a chamada vegetação litorânea. A vegetação litorânea, ela é composta tanto por uma vegetação de praia, que é essa vegetação mais rasteira que vocês estão vendo aqui já no primeiro plano da imagem, da foto, e uma vegetação de restinga, que é uma vegetação onde já surgem vegetações arbóreas, né? Árvores de até no máximo 5 metros de altura, que é o que vocês conseguem observar nessa imagem. Nessa imagem, nós vamos poder fazer uma análise do ponto de vista geológico, que são as rochas, e geomorfológico, que é o relevo. O Costão do Santinho, ele localiza-se na planície costeira. As planícies costeiras, elas interligam os depósitos sedimentares, que são as praias, ao domínio dos morros, montanhas e elevações. Do ponto de vista geológico, o Costão do Santinho ele é um local bastante interessante. Por quê? Porque ali a gente pode observar os depósitos sedimentares, que são as praias, e ali observamos a ocorrência de dois tipos de rocha, rochas metamórficas e rochas magmáticas, com granitos e diques de diabásio. Com relação às rochas metamórficas, no Costão do Santinho encontram-se os migmatitos, que são rochas metamórficas e são as rochas mais antigas de Florianópolis e só ocorrem ali. Esses migmatitos, essas rochas metamórficas, elas têm aproximadamente 2 bilhões de anos e foram deformadas com a intrusão de outra rocha há mais ou menos 540 milhões de anos. Além disso, no Costão do Santinho, se vocês observarem no canto esquerdo dessa imagem, vocês vão observar que eu tenho rochas um pouco mais claras, que são os granitos, e uma ocorrência de uma rocha mais escura, que é o diabásio, que é uma outra rocha magmática, só que ela tem um período, né, ela surgiu um pouco depois desses granitos. E é bem visível a olho nu quando você caminha ou passeia por esses costões ali no Santinho. Vamos observar agora algumas inscrições encontradas na Ilha do Campeche. A Ilha do Campeche possui a maior concentração de inscrições e registros em todo o litoral do Brasil. Nesse costão da Ilha do Campeche, nós podemos observar vários desenhos formando um conjunto. Como já se passou muito tempo que essas inscrições rupestres foram feitas, não tem como saber o que eles significavam. Na ilha de Santa Catarina, os maciços rochosos, os costões, eles são constituídos predominantemente pelo granito ilha. Os granitos são rochas magmáticas que surgem a partir do resfriamento do magma. Na ilha, esses granitos possuem diferentes colorações e granulações. São constituídos por quartzo, feldspato e biotita, que são os minerais essenciais, zircão, alanita, apatita e minerais com óxidos de ferro e de titânio, que são minerais acessórios. Então, dependendo do tipo de mineral, porque cada mineral tem uma cor específica, do mineral que compõe essas rochas, ele vai ter uma coloração diferenciada, que pode variar desde o rosado até o cinza claro e escuro. Então, as inscrições rupestres feitas nos costões da ilha de Santa Catarina, elas foram realizadas nesse tipo de rocha, nos granitos, né? E no Costão do Santinho, a gente tem a ocorrência ali de diques de diabásio, que também tem inscrições. Na Ilha do Campeche existem vários sítios arqueológicos. Nesse sítio, que se chama Saco do Rosa, podemos observar nessa pedra algumas representações humanas. Com o passar do tempo e o desgaste da pedra, essas figuras vão ficando cada vez mais apagadas. Em outro sítio arqueológico na Ilha do Campeche, o sítio Letreiro, podemos observar também algumas inscrições na rocha. Aqui, algumas figuras geométricas, também já bastante desgastadas
pela ação do tempo. A simetria que encontramos nas representações rupestres é chamada de simetria de espelho. Significa que podemos encontrar linhas imaginárias que dividem a inscrição em duas partes com forma e tamanho muito parecidos, como se uma fosse o reflexo da outra. Essas linhas imaginárias são chamadas de eixo de simetria. As inscrições podem ter um ou mais desses eixos. Elas não estão gravadas na rocha. Nas formas gravadas, o que percebemos é a presença de simetria. Esses desenhos de inscrições rupestres da Ilha do Campeche, eles fazem parte das placas explicativas da Praça do Conhecimento do Museu ao Ar Livre do Costão do Santinho. Aqui nós podemos observar as semelhanças que existem nas inscrições dos sítios arqueológicos, tanto do Santinho quanto da Ilha do Campeche, observando aqui as linhas, as figuras geométricas, e nesse caso destaca-se a representação de uma figura humana. Infelizmente, muitas inscrições rupestres estão se apagando ou sofrendo algum tipo de desgaste. Como essas inscrições, elas são feitas sobre as rochas, né, sobre os granitos, sobre os diabásio, e esses granitos estão na natureza, estão sofrendo um processo de desgaste, de decomposição chamado de intemperismo, por consequência, as inscrições rupestres também vão sofrer esse desgaste. E por que isso ocorre? O intemperismo, ele ocorre por fatores tanto físicos, tanto químicos como biológicos. Um fator físico que causa um desgaste, uma desagregação nas rochas é a temperatura. O que acontece? Com a elevação da temperatura, os minerais das rochas eles se expandem. E com a diminuição da temperatura, esses minerais eles se contraem. Então, esse processo de expansão e contração faz com que surjam fissuras nas rochas, rachaduras nessas rochas. E isso vai provocando um desgaste. É o que vocês podem observar nessa imagem. Então, essas rachaduras, essas fendas, elas são provocadas um pouco pelo desgaste, né, pelo intemperismo físico. Um outro tipo de intemperismo é o químico, que é o provocado pela ação das águas, pela ação das chuvas. Quem já ouviu falar aquela frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que acontece. A água da chuva, a água do mar, vai provocando o quê? Mais desgaste na rocha, vai provocando, né? A água do mar vai provocando mais abrasão. Então, vai provocando, né, essa desagregação dos minerais e essas rochas vão se transformando em grãos cada vez menores e vão virar solo. Por fim, a gente consegue observar também quando surgem essas fendas, né, alguns pássaros acabam, né, depositando suas fezes, né, em cima dessas rochas com sementes, e aí vão nascer o quê? Vão nascer plantas. Essas plantas as raízes das plantas elas vão entrar nessas fendas e vão também expandir cada vez mais essas fendas. Alguns animais, como tatus, vão fazer tocas e também provocam mais intemperismo. Então, a tendência natural das rochas é sofrer com o intemperismo, tanto físico, tanto químico, como biológico. É uma tendência natural e o desgaste sempre vai acontecer. Então, a tendência das rochas é que essas rochas se tornem solo, virem solo. E, infelizmente, a tendência das inscrições rupestres, se ficando na natureza, ficando, né, à mercê do intemperismo, eles vão sofrer cada vez mais desgaste e a tendência é que desapareçam.